Estamos falando hoje sobre o Doppler obstétrico, tá? Como vocês sabem, né, a dúvida mais comum que acontece aí nos grupos de mentoria ou que as pessoas mandam aí para mim é o seguinte: aquele bebê que está com crescimento normal, aquele bebê onde está tudo bem e de repente o Doppler está alterado, né? Como que você interpreta isso, tá? E aí a interpretação desse tipo de situação ela é extremamente incerta, né, e complexa, porque, por exemplo, se você tem o feto crescendo normalmente, está lá no percentil 30, digamos, e de repente o Doppler da cerebral média, por exemplo, está vasodilatado, tá? Isso não tem um significado clínico muito importante. A gente não sabe o que fazer com isso, a gente não sabe exatamente o que isso quer dizer ou o que isto significa. Tá? Pessoal, o Instagram está meio estranho hoje. Se alguém puder me confirmar se está me ouvindo, por favor, só para a gente ter certeza que está funcionando. Vocês me escutam? Alguém me escuta? Eu estou vendo que está entrando gente aqui, mas tá. O Ney falou que está ouvindo. Ok, Ney. Tá. Estou perguntando isso porque eu não sei se vocês estavam aqui antes ou perceberam, mas a nossa conta caiu aí já 2 vezes hoje e vamos dizer, está funcionando agora, mas a gente está com um número pequeno de pessoas e eu não estou vendo ninguém entrando, não estou vendo ninguém falando, por isso que eu perguntei, tá? Mas vamos voltar ao assunto. Vamos torcer para que esse problema técnico aí se resolva rapidamente. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui sobre o Doppler. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem suas dúvidas aqui na caixinha de perguntas, que eu vou lendo, tá? Pode inclusive colocar caso clínico, enfim, o que vocês quiserem. Vou repetir aqui, para quem não ouviu, a dúvida mais comum que o pessoal tem nos grupos de mentoria de Doppler. Estou dando a dica de ouro para vocês, porque isso é o que todo mundo quer saber. O que eu faço naquele caso onde, a princípio, está tudo bem, o bebê está crescendo bem, está tudo adequado, o colega pede um exame de Doppler e eu encontro lá alguma alteração, ou a artéria uterina com a resistência aumentada, ou a umbilical com a resistência aumentada, a cerebral vasodilatada, ou ainda até mesmo a relação cérebro-placentária alterada. Tá? Se você está diante de um caso desses, você precisa saber que esse resultado de Doppler ele não tem um significado clínico muito claro. Tá? A gente não sabe exatamente o que isso quer dizer, a gente não estudou de uma maneira assim extremamente a fundo e indubitável do que isso deve acontecer. Na verdade, a gente não sabe nem muito bem, né? Claro, a gente sabe, tem uma noção, mas a gente não sabe profundamente, a gente não sabe extremamente bem o que fazer nem com o Doppler alterado no bebê restrito. Né? Então imagina um Doppler alterado num bebê que não tem absolutamente nenhum motivo para estar com esse Doppler alterado, porque ele está crescendo bem, está com líquido bom, está movimentando, o colega só pediu lá um Doppler, mas por um desencargo de consciência, mais para ter uma segurança aí e saber se o bebê está bem ou não está. Né? Pediu assim meio como rotina. Tá? Esse é o caso mais comum, certo? E vamos começar falando assim, será que vale a pena pedir Doppler numa gestação onde está tudo bem? Será que eu deveria fazer Doppler ou não? Como será que a coisa deveria funcionar? Tá? Olha, eu entendo da seguinte maneira. Quando a gente fala de Doppler em obstetrícia, a gente tem que lembrar que existe fundamentalmente
dois tipos de Doppler, né? Você tem o Doppler color, aquele Doppler colorido que vai pintar o fluxo sanguíneo e a cor vai variar de acordo com a direção do fluxo, certo? Isso é um tipo de Doppler. E existe um outro Doppler, que é aquele que a gente está mais habituado a fazer, aonde a gente mede índice de resistência e índice de pulsatilidade de diversos vasos, tá? Então tem esses dois tipos de Doppler. E o Doppler que mede resistência, mede índice de pulsatilidade, este Doppler daí, ele realmente não é necessário, tá, em muitos exames de obstetrícia. Ele vai ser necessário realmente naquela situação onde o bebê não está crescendo de maneira adequada, onde eu suspeito de uma restrição de crescimento, onde eu suspeito de que possa haver ali uma insuficiência placentária, um problema na placenta, e esse problema está impedindo o crescimento do bebê. Tá? Nesse caso, aí é fundamental eu fazer o Doppler, certo? Eu fazer o Doppler medindo o índice de pulsatilidade, tá? Já nos outros casos, então, onde o bebê está crescendo bem, onde eu não tenho uma suspeita de imunização, onde eu tenho uma suspeita de algo errado com o bebê, nesse caso, medir o índice de pulsatilidade e índice de resistência não parece melhorar muito a assistência que eu estou dando para aquele bebê. Tá? Então eu não consigo melhorar a assistência, eu não vou fazer nada de diferente. Tá? E provavelmente se eu fizer algo de diferente, eu vou estar provocando uma iatrogenia, certo? Então não é esse dado que eu vou usar para interromper, tá? E por isso que eu acho que a gente não devia fazer Doppler medindo índice de resistência ou índice de pulsatilidade em bebês que crescem normalmente. Agora, o Doppler colorido, ele é fundamental em todos os exames de obstetrícia, tá? Então, todos os exames de obstetrícia devem utilizar o Doppler colorido, né? Você deve usar ele. Para quê, Rafael? Pô, porque se você for dar uma examinada no coração, você precisa ligar o Doppler colorido. Não tem como você fazer um exame legal do coração, não tem como você fazer um exame bom sem usar o Doppler colorido. Ah, mas eu estou fazendo um exame aqui com 12 semanas. Poxa, liga o Doppler colorido, ele vai te ajudar bastante a examinar o coração nessa idade gestacional já, tá? Ah, tem 18 semanas o bebê e é um exame, não é morfológico, é um exame obstétrico que a paciente veio aqui só para ver o sexo do bebê. De novo, liga o Doppler colorido na hora que colocar no coração, vê fluxo ali, vê se está tudo bem, se tem algum problema ou não. Isso vai te ajudar em muito a detectar problemas no bebê, tá? Mas eu não tenho o hábito de usar. Comece a usar, certo? Nossos colegas obstetras, né? Eu me incluo nisso porque eu também sou obstetra. Nossos colegas obstetras deveriam sempre pedir o exame com Doppler, certo? Por quê? Porque eu deveria usar para examinar o bebê e o pedido deveria vir, né? Óbvio, estou usando um método para examinar o bebê, eu mereço receber por ele, eu mereço ser pago por ele, e aí é interessante que o colega peça e que eu faça, tá? Então entendam, eu não estou dizendo que não é mais para fazer Doppler em obstetrícia, Doppler é para casos extremamente selecionados. Não. A minha posição é Doppler precisa em todos os exames. Ele é indispensável e, obviamente, ele não está incluso no exame obstétrico simples. Então, quando o colega faz o pedido, ele tem que pedir obstétrico com Doppler. Tá? Rafael, chegou esse pedido para mim. Preciso medir índice de pulsatilidade, índice de resistência, essas coisas? Não, você não precisa. Você precisa usar ele para olhar o coração direito, para olhar ali, ver se existem duas artérias renais e aí o bebezinho tem os dois rins, porque o rim às vezes é difícil de enxergar, tá? É muito difícil de enxergar.
Você usa ele também, por exemplo, para examinar o sistema nervoso central. Muitas vezes você tem uma área necóica ali e fica em dúvida se isso é um cisto aracnoide ou se é um aneurisma da veia de Galeno, e o Doppler te ajuda a fazer esse diagnóstico diferencial e uma série de outras coisas, tá? Em uma série de outras coisas, uma série de outros momentos, o Doppler vai te ajudar. E aí, obviamente, é interessante que a gente utilize esse método no exame, tá? E vamos falar do Doppler agora, do começo da gravidez até o fim. Então, vamos começar ali com o exame morfológico de primeiro trimestre. Onde é que você usa o Doppler, Rafael, no exame morfológico de primeiro trimestre? Poxa, eu tenho utilizado o Doppler nesse exame, primeiro, para fazer o índice de pulsatilidade das artérias uterinas, né? Vocês sabem que hoje, se vocês calcularem lá o índice de pulsatilidade e associado a isso utilizarem os fatores biológicos ali da paciente, o peso, a história do parto anterior, etc., você consegue determinar o risco dela de fazer pré-eclâmpsia, né, com uma chance muito boa aí de você, com uma sensibilidade muito boa para detectar a maior parte dos casos, tá? Então, lá no primeiro trimestre, lá entre 11 e 14 semanas, você faz o Doppler da artéria uterina e isso aí salva vidas, tá? Simplesmente salva vidas. Pode parecer uma besteira ali, apertar o colo, medir lá o índice de pulsatilidade das duas uterinas, calcular o IP, fazer o IP médio e botar o dado da paciente, mas salva a vida. Por quê? Porque você consegue reduzir a chance da paciente fazer pré-eclâmpsia precoce, né? Acaba que, claro, a gente já sabe que aquela paciente que vai fazer pré-eclâmpsia de qualquer jeito, mas ela vai fazer mais tarde, tá? Então, ao invés dela ter um quadro de pré-eclâmpsia grave ali com 28 semanas, vai ter com 32. Você jogou lá 3, 4 semanas para frente. Quando você fez isso, né, você evitou que o bebê nascesse de 28 para nascer de 32. Ah, Rafael, mas não mudou, ele nasce prematuro igual. Poxa, nasce prematuro igual. Mas se tiver alguém aqui que é neonatologista, né, vai poder dizer para a gente assim, ó, a diferença que é o bebê nascer de 28 versus 32 semanas, certo? Então, dar a aspirina lá atrás, começar, e a gente precisa começar antes de 16 semanas, senão não funciona, então tem que ser um início bem precoce, tá? A gente vai acabar salvando a vida desse bebê lá na frente, né? Ou se não salvou a vida, porque sobreviveria de qualquer jeito, a gente reduz o risco de ele ter consequências decorrentes aí da prematuridade, tá? Então vejam a importância desse Doppler ali entre 11 e 14 semanas. Isso é indispensável, né? Eu diria que hoje seria até quase que um absurdo a gente não fazer esse exame, né? Você tem um método que rastreia o problema, você tem uma terapia eficaz para reduzir as complicações do problema, e você não usa, como que chama isso? Né? Então vejam a complexidade que é, tem que fazer, tá? Além disso, onde você usa, Rafael? Eu uso o Doppler para fazer, obviamente, o ducto venoso, né? A gente faz lá o traçadinho do ducto venoso, isso aí é computado também junto no cálculo de risco para dizer se o risco da paciente, né, ou do bebê da paciente ter síndrome de Down é mais alto ou mais baixo, tá? Então vejam que isso aí também é extremamente interessante, extremamente importante. Ah, mas eu consigo determinar o risco pela idade da mãe, eu consigo determinar o risco pela medida da translucência nucal. É verdade. Mas você fica mais assertivo se você colocar o ducto venoso junto, né? E o que isso significa? Isso significa que você vai fazer menos biópsias de vilo corial, menos amniocentese, menos procedimento invasivo para rastrear o mesmo tanto de bebezinho com síndrome de Down. Ou seja, você acerta mais, né? Você acerta mais, tá? E aí, pessoal, se você diminui o número de procedimentos invasivos, obviamente você coloca menos bebês em risco, tá? Porque cada vez lá
que você faz uma amniocentese, uma biópsia de vílo corial, você incrementa um pouquinho o risco daquela paciente ter uma perda gestacional, né? Então, vejam. Vamos imaginar lá que a chance de um aborto é 10%. Você vai lá, faz uma amniocentese, você aumenta um pouquinho. Você vai para 11, você vai para 10,5, tá? Mas aumenta. E pensem, se a gente fizer 200, 300, 400 amniocenteses de bebês que não precisam, a gente vai ter lá 2, 3 bebês que vão acabar abortando, né? A paciente vai acabar abortando aquele bebê e o bebê não precisava do exame. Tá? Então, usar o ducto venoso ali também é extremamente importante. Eu sei que você pode rastrear pela idade, eu sei que a idade mais ATN é muito bom, é um método muito bom, mas, de novo, se você incluir outros marcadores, né, e aqui a gente está falando especificamente do Doppler, então por isso o ducto venoso, você fica mais assertivo. Tá? Você acerta mais. Além disso, nesse mesmo exame, você deve ligar o Doppler para examinar o coração do bebê. Não tem como, tá? Você querer fazer um exame legal da área cardíaca sem ligar o Doppler. Quem faz esse tipo de exame sabe. O coraçãozinho de um bebê ali com 12 semanas tem quanto? 9 milímetros, 1 centímetro de tamanho. Então é uma coisa realmente muito pequena. É muito difícil de você examinar. Você não consegue aquela imagem linda e maravilhosa que você vê no livro no dia a dia. Né? No dia a dia a imagem é pior, no dia a dia é mais difícil. No dia a dia vem a paciente obesa. Tá? Aquela imagem que a gente coloca na aula, aquela imagem que está no livro, é às vezes a melhor imagem de 4, 5 meses fazendo exame, até aparecer uma paciente com imagem legal para a gente, pô, essa imagem está boa aqui, vou botar na aula, vou botar no livro, vou usar isso aqui para ensinar alguém. Tá? Essa imagem que a gente ensina, que a gente mostra, não é a imagem que a gente vê no dia a dia. Aquela ali é a melhor imagem de 2, 3 meses, catando casos de nuca ou de ducto, ou enfim, de qualquer outra coisa para mostrar. E aí o Doppler é fundamental, porque quando você não vê o coração muito bem, porque a imagem não está legal, e isso é comum no primeiro trimestre, você liga o Doppler, ele te ajuda a pintar o coração, te ajuda a pintar as vias de saída. Tá? E eu entendo que é fundamental aqui, nesse momento ali de primeiro trimestre, a gente ver se o lado direito e esquerdo do coração tem mais ou menos o mesmo tamanho, se os dois ventrículos estão enchendo de maneira mais ou menos proporcional. Tá? Dá para ver isso no bidimensional? Muito mal, né? Dá para ter uma ideia, mas o color, o Doppler colorido, vai ajudar sim enormemente. Ele vai amplificar a tua capacidade de enxergar, ele vai te mostrar coisas que você não via antes, e por isso, de novo, ele é indispensável nessa fase. Tá? Além disso, se você subir um pouquinho do 4 câmaras por corte de 3 vasos, liga o Doppler ali para ver se a artéria pulmonar e a aorta fazem um Vzinho. Tá? Elas têm que fazer um Vzinho e o fluxo nesses dois vasos tem que ser no mesmo sentido, tem que ser da parte anterior para a parte posterior do tórax. Então você olha ali na escalazinha do Doppler, entende, aqui está configurado vermelho para cima, azul para baixo. O bebê está com o dorso posterior na tela, então o fluxo tinha que ir de cima para baixo da tela. A cor que tem que aparecer aqui nesses dois vasos é a cor que vai para baixo. Se está configurado ali azul, tem que pintar de azul. Né? E os dois da mesma cor, tá? Não pode pintar um de uma cor e outro de outra, porque daí, meus amigos, tem algo de errado. Certo? Pessoal, perguntas, fiquem à vontade, mandem aqui no pontinho de interrogação, né? Ou pode mandar também aqui no chat. Eu estou vendo que a gente está com problema hoje, tenho a impressão que tem bastante gente caindo aí. Se vocês estiverem com dificuldade para usar a caixinha de pergunta, manda aqui no comentário mesmo, eu vou tentando ler aqui e responder vocês, tá bom?
Beleza, Rafael. Daí você fez aquele exame de 12 semanas, de 13 semanas. Uhum. Quando que a paciente vai voltar? Né? Na clínica privada, ela vem ali com 16. Porque com 16 semanas, o que ela vem fazer? Vem confirmar o sexo do bebê para saber se realmente era aquilo que a gente eventualmente indicou no exame mais cedo, tá? E aí, Rafael, preciso usar Doppler nesse exame de 16 semanas? Olha, se você for começar nesse bebê de 16 semanas a calcular o índice de pulsatilidade, muitas vezes você vai ver coisa que vai te confundir, vai te trazer problema. Porque às vezes, né, a diástole na umbilical é muito baixa nessa fase, é perto de zero, e dá um índice de pulsatilidade alto. E o inverso acontece na cerebral. A cerebral até tem a resistência alta, mas às vezes não tão alta quanto a umbilical. E aí dá centralizado o bebê, dá diástole zero no umbilical, dá um troço assim que, se fosse no fim da gestação, né, se fosse próximo do termo, seria um exame todo empipocado, todo cheio de problema, todo diferente. Mas este é o padrão normal ali para essa idade gestacional, para 16, 17 semanas, muitas vezes é assim, tá? Então, se vocês forem se atrever a medir índice de resistência, índice de pulsatilidade nessa idade gestacional, não se desesperem se der valores fora do que a gente espera para o terceiro trimestre. É normal nessa fase, tá? Então eu acho que não devia fazer isso. Mas, de novo, eu acho que você deve ligar o Doppler colorido na hora que você estiver olhando a área cardíaca. Você deve ver no corte de 4 câmaras que existe um enchimento legal do lado direito e do lado esquerdo, que ele é mais ou menos proporcional. Tá? Você deve tentar fazer uma imagem com o ápice do coração para cima ou para baixo e ligar o Doppler. Para quê? Para ver se tem alguma regurgitação nas válvulas atrioventriculares, certo? Né? Às vezes você pode pegar uma situação ali onde tem alguma obstrução, tá? Tem, por exemplo, uma estenose pulmonar, só que essa estenose não é tão perceptível, não é tão visível, né? Não está tão claro que a pulmonar é pequena, mas às vezes você pega a repercussão da estenose pulmonar, que às vezes pode se manifestar ali como uma regurgitação tricúspide ou alguma coisa assim. Então, ligar o Doppler, né, um instantinho em cima do coração e ficar observando o que está acontecendo, por que o Doppler é assim, por que o fluxo está indo para um lado, para o outro, será que esse ventrículo está contraindo direito? Eu sempre falo brincando na aula, né, você tem que namorar o coração um pouquinho, você tem que ficar olhando ele, deixar ele bater algumas vezes, não ser afobado de congelar a imagem, tá? Fica olhando para o coração um pouquinho, né? Isso vai te ajudar, tá? Olha lá, até minha amiga Rosineia está entrando aqui. Saudades da época da pós-graduação aí, Rosineia, que você me ajudou um montão. Obrigado, viu? Bom, e aí estamos falando de 18 semanas, 16 semanas, perdão, estava falando. Vamos para o exame seguinte. Tem uma perguntinha aqui do Pedro, mas eu vou responder logo mais quando estiver falando do terceiro trimestre, tá, Pedro? No exame morfológico, no exame entre 20 e 24 semanas, aí, pessoal, olha, nesse exame, agora é fundamental, né? Se antes eu dizia assim, olha, eu acho que você deve ligar o Doppler para examinar o coração, no morfológico eu não acho, eu tenho certeza que você deve ligar o Doppler, né? Tenho certeza que você deve usar e abusar do Doppler para examinar o bebê na época do morfológico, tá? Por que isso? Pelos mesmos motivos que eu disse até agora. O Doppler colorido te ajuda a ver coisas. Então, te ajuda a ver que o bebê tem 2 artérias umbilicais. Você coloca o Doppler em cima da bexiga, as artérias umbilicais passam em cima da bexiga, né? Aí, se ele tiver uma artéria umbilical única, você consegue dizer se é a direita ou a esquerda, né? Você vê qual que está presente ali do lado da bexiga, aquela é a que está presente, a outra não.
Às vezes você vê, por exemplo, uma área anecóica no abdômen do bebê, quer saber se aquilo é a vesícula vitelina, perdão, a vesícula biliar ou alguma outra coisa, o Doppler ajuda. Você não vai enxergar direito os rins muitas vezes, porque o rim do bebê com 20 semanas, às vezes é difícil de ver, né? Claro, dependendo aí da condição de imagem que a paciente permite ou não permite, óbvio. Mas em geral é difícil de ver o rim. Agora, quando você liga e vê a artéria renal, você sabe que o rim está ali, certo? Então, ela te ajuda nesse momento. Ela te ajuda também, por exemplo, a ver a artéria pericalosa no cérebro do bebê. Ela ajuda a achar a inserção do cordão no abdômen. Ela ajuda a achar a inserção do cordão na placenta, né? E é uma série de outras coisas. Coração nem vou falar, porque eu estou falando até agora, né? E é óbvio que é fundamental usar no exame do coração, tá? Então, no segundo trimestre, de novo, na época do morfológico, tem que usar. Ah, Rafael, mas daí a paciente veio lá com... Vamos falar uma outra coisa. E, Rafael, e daí? Se ela vier com um pedido de Doppler, né, eu preciso calcular o índice de pulsatilidade da uterina, isso é importante, não é? Deveria calcular? Olha, eu entendo no momento, né, na atual conjuntura, dentro do que a gente sabe, dentro do que a gente conhece, que não tem tanta utilidade você calcular índice de pulsatilidade da uterina agora com 20 semanas. Por quê? Porque, a princípio, né, a ideia de usar o AS para reduzir a chance de pré-eclâmpsia seria funcional, né, funcionaria quando eu dou o AS antes de 16 semanas. Se eu estou agora com 20 fazendo morfológico, bora lá, pessoal. Não adianta mais, você já perdeu o momento, tá? E, poxa, estou falando aqui com vocês lembrando de um caso que eu vi essa semana. Não esqueçam de olhar esquerda e direita, tá? Essa semana vi um bebezinho que passou na mão de várias pessoas que fazem exame muito bem, que eu sei que fazem exame muito bem, mas que passou desapercebido uma situação de alteração de posição dos órgãos, tá? O que é um caso que engana, é um caso que se você não tivesse atento você não perceberia realmente, não era um caso fácil. Mas se você para pensar direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, o coração está aqui, parará, 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 você mata muito diagnóstico, você pega a coisa que você não pega se você não parar para pensar direita e esquerda, tá? Esse era um caso confuso porque ele era um bebê que era para o coração estar na direita, só que ele estava na esquerda porque o bebê tinha uma malformação adenomatoide cística. Então o coração parecia estar do lado certo do tórax, entre aspas, né? Porque parecia estar do lado esquerdo. Mas na verdade ele não estava do lado esquerdo, ele estava sendo empurrado para o lado esquerdo por uma malformação adenomatoide cística, né? Então vejam que temos que olhar até o direita e esquerda, tá? E aí, indo um pouquinho mais para frente, vamos entrar no terceiro trimestre aqui, que é a pergunta do Dr. Pedro, tá? Então ele faz uma pergunta assim, ó: quais as reais indicações de Doppler no terceiro trimestre? Olha, vamos falar do principal indicação, tá? É o bebê que não cresce direito, certo? Então o bebê não cresce direito, eu preciso fazer um Doppler para calcular índice de resistência, índice de pulsatilidade, no mínimo das uterinas, umbilicais e cerebral média. E aí fazer uma análise desse conjunto, tá? Em casos onde a umbilical está muito alterada, eu vou associar também o ducto venoso. Isso é o nosso feijão com arroz, certo? Outra situação que precisa de Doppler, nos casos de suspeita de anemia fetal. Quando você suspeita de anemia fetal, você vai fazer o Doppler. Nos casos de gemelares monocoriônicos, você faz o Doppler, porque ele pode ter aquele probleminha que é a sequência de anemia policitemia, tá?
e assim por diante, certo? Então vamos lá. Eu falei 3 situações. O bebê que está com dificuldade de crescer, no bebê isoimunizado e no bebê gemelar monocoriônico, onde você suspeita de uma sequência anemia policitemia. Tá? Então esses 3 casos são casos assim onde não há dúvidas de que a gente precisa fazer o Doppler para avaliar ali a circulação do bebê, né, no 3º trimestre, tá? Ah, Rafael, mas eu estou lá com uma gestante diabética e, poxa, estou preocupado porque as glicemias dela não estão legais, o peso do bebê está no percentil 90, 95, 97. Não seria bom fazer um Doppler para ver como é que está a vitalidade desse bebê? Olha, neste caso, né, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, da paciente diabética com feto grande, o Doppler ele não funciona para prever um desfecho desfavorável, certo? A gente tem essa impressão, porque se falava muito antigamente, se o Doppler tiver assim, o bebê morre em dias, se o Doppler tiver assado, o bebê morre em horas. Então assim, dá uma impressãozinha de que o Doppler é a mãe de Ná e que ele vai adivinhar se o bebê morre ou não morre. Isso realmente funciona muito bem nas restrições de crescimento, mas em outras coisas não tem uma acurácia tão boa, tá? Então, por exemplo, no feto da mãe diabética, ele não é um bom marcador do sofrimento fetal, né? Ele não serve tão bem, tá? E, como eu falei em anemia fetal, né, deixa eu lembrar mais uma coisa aqui interessante para vocês. Não fiquem calculando a velocidade de pico sistólico em todo mundo, só nos bebês com suspeita de anemia. Por que isso? Porque vai ter um bebê ou outro que não tem anemia e a velocidade dá alterada. Se você sair medindo velocidade em todo mundo, você vai encontrar essas situações, né? Onde a velocidade está alta e o bebê não tem anemia. E aí, poxa, o que você vai fazer com um caso desse? Entende? Então, assim, a velocidade você só mede no bebê que você tem um motivo para suspeitar que existe anemia, tá? Não sai medindo de todo mundo, pelo amor de Deus, porque você vai acabar se embananando. E tem um negócio que eu quero falar para vocês. O Pedro perguntou situações onde medir. Eu ia falar brincando agora, situações onde não medir, tá? Mas não é exatamente isso. Vou falar um pouco, vou colocar um pouquinho diferente para o pessoal não cair de pau em cima de mim. Não é situações onde não medir, mas eu vou falar de situações onde a medida é difícil de interpretar, tá? É difícil de interpretar. Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte: o bebê tem uma cardiopatia congênita, certo? Este bebê, o Doppler é complexo de ser interpretado, porque você não pode pegar o padrão de Doppler, por exemplo, que você conhece como sendo normal e que é um Doppler de um bebê que tem o coração normal, então a hemodinâmica dele funciona da maneira que funciona dos outros bebês. E aí você vai comparar com um cara que tem, por exemplo, uma tetralogia de Fallot, né? Esse bebê ele pode ter um sistema hemodinâmico diferente de um bebê normal. E isso ser o padrão normal para ele. Entende? Então, assim, bebês com cardiopatia congênita, bebês que têm alguma alteração, alguma malformação que mexe na hemodinâmica dele. Estes bebês, eles têm uma diferença, né? Eu não posso comparar ele com um caso absolutamente normal e dizer assim, não, olha, esse bebê está diferente do normal, então é um problema. Não, pode ser que o diferente do normal seja o normal para ele, né? A gente vê isso, por exemplo, não vou falar agora de malformação cardíaca, mas dos bebês com síndrome de Down, muitas vezes eles mantêm um padrão de fluxo de alta resistência, aquele padrão de fluxo que tem no primeiro trimestre, né, onde a diástole da umbilical tem uma velocidade muito baixa,
eles às vezes mantêm esse padrão a gravidez inteira. Então eles são diferentes, né? Provavelmente da mesma forma que o feto, né, tem um atraso no desenvolvimento. Ó, aqui, ó, a Cristiane tá lembrando uma coisa, ó. Ó, então eu estava falando do Doppler no bebê com malformação cardíaca. Ela está dizendo aqui, ó, principalmente no feto que tem anomalia de Ebstein, né? O Doppler pode dar alterado. Claro, ele não tem um padrão hemodinâmico normal. Então, assim, eu não posso pegar um cara que tem uma bomba diferente da bomba. Né? Imagina que sei lá, é o sistema hidráulico de uma casa e você tem lá uma determinada bomba, um tipo de bomba, certo? Daí você vai medir a pressão, vai medir fluxo, vai medir isso, vai medir aquilo, tá? E aí você troca a bomba. Não vai ficar igual, fica diferente. Então você não pode ter a expectativa de que um coração diferente do normal produza os mesmos padrões de fluxo, mesmo que seja na umbilical, mesmo que seja na cerebral, tá? Ele produz o mesmo padrão de fluxo que produz um coração normal. Ele pode ser um pouco diferente. E esse um pouco diferente pode ser o normal para aquele bebê. Tá? Então, lembrem disso. Não é que eu estou falando para não pedir, mas, né, estou falando, assim, é difícil de interpretar. A Cristiane lembrou um outro caso aqui, ó, o feto com um bloqueio AV total, né? Ou o feto com bradicardia, certo? Tá? Um feto que está bradicárdico, um feto que está taquicárdico, é diferente o padrão de fluxo, né? O do BAV, ele faz diástole zero. Ter diástole zero é normal para ele, né? Ele não faz bradicardia, ele vai às vezes lá com, sei lá, 80 de frequência cardíaca. Esse bebê terá diástole zero no umbilical, certo? Por quê? O problema agora não é a resistência na placenta, ele não faz diástole zero porque a resistência na placenta é muito alta, ele faz diástole zero porque a distância entre uma sístole e outra é muito grande, daí o sangue acaba sofrendo lá o efeito do atrito no vaso, né? Ele vai parando, no normal começa uma nova sístole, não dá tempo de parar. Mas no bebê que tem frequência cardíaca de 80, ele continua parando, daí o sangue para no vaso, e aí de repente vem uma outra sístole. Entende? Então assim, sabe, sei lá, tô sendo meio extremo aqui, pelo amor de Deus, não fiquem chateados comigo, mas é inútil medir o índice de pulsatilidade de artéria umbilical de um bebê que tem um BAV, entende? E olha, isso aí não falta situação assim, onde o bebê tem uma cardiopatia complexa lá e vem um pedido de Doppler, entende? E agora eu, como a pessoa que está executando o exame, eu vou morrendo de medo que aquele Doppler dê alterado, porque daí eu vou ter que laudar que o Doppler está alterado, certo? Só que eu não sei se essa alteração é porque existe um problema hemodinâmico na placenta, ou se essa alteração que eu estou vendo é porque o bebê tem uma alteração cardíaca. Né? Então, neste caso daí, tenham muito cuidado ao interpretar o Doppler. Muito cuidado, tá? Porque vocês podem estar diante de uma situação que é normal para aquele bebê. A mesma coisa acontece com os bebês que têm cromossomopatias, certo? O feto que tem síndrome de Down, né, ele muitas vezes, eu já falei aqui agora há pouco, ele muitas vezes mantém um padrão de fluxo na placenta que é semelhante ao padrão de fluxo que a gente tem no primeiro trimestre, tá? Para quem não tem muita experiência com Doppler, e obviamente ninguém tem muita experiência com Doppler de umbilical no primeiro trimestre, porque a gente não faz, mas no primeiro trimestre, às vezes você tem diástole zero no umbilical, e isso é normal, né? Então, do primeiro para o segundo trimestre, você fica lá com aquela diástolezinha baixa, né? Aquele fluxo diferente do padrão de terceiro trimestre.
o bebê com Down, não todos, mas uma boa parte deles, fica com aquele padrãozinho de fluxo lá desde o começo da gravidez até o fim. Entende? Então, assim, às vezes você pode pegar lá um bebezinho com Down de 32 semanas. Ele é ligeiramente pequeno porque ele tem Down e a média de peso dos bebês com Down é menor do que a média de peso dos bebês normais, tá? Não estou falando que todo bebê com Down faz restrição, não, não é isso. Mas eles na média são menores, então você pode ver um bebê com Down que é pequenininho, e aí você vai lá e faz um Doppler e pá! A umbilical com resistência aumentada, cerebral vasodilatada, está centralizado, o colega obstetra vai lá e faz o parto desse bebê. Né? Daí você pegou um problema que era ter síndrome de Down e botou mais um em cima que é nascer prematuro. Certo? Então, vejam quantas situações aí que a gente precisa ter um cuidado especial para não comer uma baita de uma bola e não produzir um desfecho desfavorável aí, né, para essa família, né, principalmente para esse bebê, tá? Poxa, Rafael, mas assim a paciente teve uma situação que a nuca deu aumentada no primeiro trimestre, ela não quis saber se o bebê tinha Down ou não, então ela não fez procedimento invasivo, não tinha condição de fazer NIPT, a gente não tem certeza se o bebê tem síndrome de Down ou não, e o Doppler deu lá todo alterado, no fim. Aham. Aí você se abraça nas informações que você tem e você tenta resolver da melhor maneira. Realmente você não tem o ideal que seria o estudo genético do bebê, tá? Então, às vezes você vai comer uma bola? Claro que vai, mas você está comendo bola porque você tem a informação incompleta, né? Óbvio que a gente não vive no mundo da moranguinho, onde todo mundo tem condição de fazer um cariótipo, onde o cariótipo sai rápido, onde a gente tem o resultado de tudo quanto é exame que a gente quer. Às vezes a gente tem que se virar com o que a gente tem, tá? E às vezes a gente come bola. Isso normal, natural, de qualquer especialidade, de qualquer profissão, de qualquer coisa, tá? Então, só que é importante que você saiba dessas coisas, é importante que você saiba ali, ó, putz, bebezinho com Down, o Doppler pode dar alterado e não ser uma insuficiência placentária. Bebezinho com cardiopatia congênita, o Doppler pode dar alterado, né? Os bebês com cardiopatia congênita, eles costumam ter também vasodilatação da artéria cerebral média. Então, quando você vai lá ver a relação cérebro-placentária, talvez a umbilical está normal, mas a relação cérebro-placentária, ou quando você olha especificamente a artéria cerebral média, ela dá alterada, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui que eu pulei. Ó. A Juliana está perguntando assim, ó. Se não tiver o rastreio da uterina no primeiro trimestre, é válido usar as uterinas de 16 semanas? Pô, interessante essa tua pergunta, Juliana. Existem trabalhos mostrando que se a gente começar a aspirina um pouquinho depois de 16 semanas, a gente tem um efeito parcial, tá? Então, de uma maneira técnica, eu diria que sim, é válido. Mas a gente tem um problema. O estudo que mostrou que a aspirina é boa, ele usou, para escolher a paciente que usa aspirina, o exame entre 11 e 14 semanas, certo? Por quê? Porque a análise entre 11 e 14 semanas, fazendo lá a medida da pressão arterial média da paciente, colocando o IMC da paciente, o histórico da paciente, medindo o índice de pulsatilidade das artérias uterinas e fazendo toda essa lenga-lenga, ele é melhor do que usar só a uterina, ele é melhor do que usar os fatores de risco para pré-eclâmpsia, ele é melhor do que usar a história da paciente, tá? Só que o software só funciona quando você tem os dados da paciente entre 11 e 14, então se você tiver com 16, você não vai conseguir usar esse software para rastrear o risco de pré-eclâmpsia da paciente. Você vai ter que usar ou só a uterina, ou o histórico da paciente, né, ou os fatores de risco que a paciente apresenta. Então, a gente já começou errado, porque está começando a idade gestacional errada,
E além de estar na idade gestacional errada, que tudo bem, pode ter um efeito parcial, ok? Mas além de usar a idade gestacional errada, a gente está usando a metodologia errada para escolher quem vai usar a aspirina, tá? E aí a gente pode ter um resultado desastroso. Um resultado desastroso no seguinte sentido: a gente pode não mudar em nada o prognóstico, a gente pode não baixar a chance dela fazer pré-eclâmpsia, tá? Então, assim, apesar de, né, existir estudo mostrando que o uso da aspirina mais tarde tem um efeito parcial, mas tem, tá? A gente não tem um método, pelo menos não tem um padrão ouro ainda definido de como rastrear a pré-eclâmpsia lá com 16 semanas, tá? Então esses seriam aí, né, os maiores problemas, os maiores desafios para começar o rastreamento aí para começar a aspirina aí com 16 semanas, tá? De novo, o ideal é ela começar lá atrás, entre 11 e 14, é isso que traz mais efeito aí, que traz o melhor benefício para a paciente. Pessoal, mais uma vez, se vocês quiserem fazer perguntinhas aqui, estou à disposição para ouvir vocês. Tá? Deixa a perguntinha aqui no pontinho de interrogação, que assim que chegar aqui para mim, eu abro a caixinha e respondo. Deixa eu contar um caso para vocês que eu atendi essa semana, só para vocês verem como as coisas mudam, né? Deixa eu ler uma mensagenzinha aqui. A Luciane está agradecendo aqui o atendimento que a gente deu para ela. Obrigado, Luciane. Eu lembro de você também, a gente operou mielo, né? Você lá de Pato Branco. Caso clínico que eu vi essa semana. Vamos contar aqui para vocês. Ó. A paciente, ela tinha uma restrição de crescimento grave e ela veio daí para uma avaliação. Ela tinha mais ou menos 30 semanas e um pouquinho. E aí eu fiz o Doppler da artéria umbilical. Esse bebê tem um peso bem abaixo do percentil 3, tá? Estupidamente abaixo do percentil 3. Então, se vocês quiserem saber se esse bebê é pequeno, ele é muito pequeno. Ele nasceu essa semana, né, na quinta-feira é hoje, na terça-feira, com 31 semanas, tinha 700 gramas, tá? Só para vocês verem como ele era pequeno. Mas olha só, ele veio num primeiro momento e eu fiz um Doppler da artéria umbilical. E a artéria umbilical tinha assim, ó, num primeiro traçado que eu peguei, ela dava diástole 0 e de vez em quando saía uma diástole reversa. Aí eu peguei em outro lugar, tinha diástole reversa o tempo inteiro. E aí eu peguei perto da placenta e tinha diástole positiva, tá? E agora vamos fazer uma pergunta para vocês. Como vocês laudariam isso? Esse bebê tem uma diástole positiva, tem uma diástole 0 ou tem uma diástole reversa? Ou é uma diástole intermitente? Qual dessas opções vocês colocariam? Conta aqui para mim nos comentários, que já vamos discutir o que fazer numa situação dessas. É um caso, o bebê tinha uma restrição de crescimento grave, e aí o Doppler da umbilical, em um momento deu diástole 0, diástole positiva e diástole reversa. Tá? Vamos ver. Enquanto isso, vou responder uma perguntinha do Pedro aqui. Ó. Hipertensa crônica, tem indicação de fazer o Doppler no terceiro trimestre se o peso fetal estiver normal? Pedro, não tem. Tá? O Doppler, vamos lá, vou falar. O Doppler ele é indicado para avaliar. Estou falando assim do Doppler na principal pedido lá que a gente recebe, tá? O principal pedido que a gente recebe. O Doppler, a indicação dele é avaliar a função placentária no feto que não está crescendo bem, certo? Então vamos imaginar, a paciente é hipertensa crônica e o bebê está no percentil 50. Pode ter restrição de crescimento?
A chance disso é virtualmente zero. Virtualmente zero. Tá? Porque o bebê com restrição de crescimento não fica no percentil 50. Daí você pode estar dizendo, ah, mas esse bebê era para estar no percentil 70 e está no 50, então é uma restrição de crescimento. Poxa, pode, mas assim, vamos combinar que um cara que era para estar gordo e está esbelto, não vai ter um problema grave, certo? Concorda? Neste caso, não dá para dizer que ele vai a óbito ou qualquer coisa, ou eu preciso de um Doppler. Então, realmente, o Doppler é reservado para os bebês que estão abaixo do percentil 10, tá? Claro, tem outras situações? Tem. Suspeita de anemia, falei, né? Ou, sei lá, alguma outra coisa que não está passando pela minha cabeça agora, mas assim, 99,9% das vezes é o bebê que está para baixo do percentil 10. A Bruna está perguntando aqui como é que estava o ducto venoso desse bebê. Estava normal, tá? Ducto venoso normal. Né? E olha só, ele estava normal, daí ele esteve alterado num exame, daí ele estava normal de volta. Tá? Mas vamos começar só com o umbilical, não vamos aumentar o grau de complexidade. Ele tem essa umbilical que às vezes dá diástole zero, às vezes reversa e às vezes positiva. Como vocês acham que a gente vai laudar? A Luciana está falando aqui, é uma diástole intermitente. Então, Luciana, eu não colocaria diástole intermitente, tá? Por que isso? Porque a diástole intermitente é um termo que a gente usa exclusivamente para as monocoriônicas. Nas monocoriônicas, a gente tem uma situação quando existe uma anastomose artério-arterial muito grande, né, numa restrição de crescimento seletiva, o bebê restrito, ele às vezes fica com diástole zero, às vezes positiva, às vezes reversa. E isso que a gente chama de diástole intermitente, tá? Mas ela acontece por um motivo específico, que é uma anastomose arterial de grande calibre. E é um caso bem específico. Então eu não chamaria de diástole intermitente, certo? E aí vou dar a resposta aqui, porque o pessoal parou de... vocês ficaram acanhados aí para responder. A situação é a seguinte, cara. Cara não, pessoal. O Doppler, se ele tem dois resultados diferentes, você deve interpretar pelo melhor resultado. Tá? Então, se existe um pedaço do cordão onde a diástole está zero, mas em outro pedaço é positivo, para fins de interpretação, eu interpreto como positivo. Ó, o Leomar aqui matou. Tá? Beleza, tem mais uma perguntinha aqui. Ó. O que fazer quando a relação umbilical-artéria cerebral média está alterada e isoladas são normais? Não é compressão do polo cefálico? Antônio, olha só. A artéria cerebral média, ela é mais sensível que a umbilical para restrição de crescimento, tá? E a relação cérebro-placentária é mais sensível que a cerebral sozinha. Então você pode ter um IP da artéria cerebral normal, um IP da umbilical normal, né? Mas obviamente estão muito próximos do limite, mas normais. E você pode daí ter uma relação cérebro-placentária alterada. Entendeu? Então não é necessariamente compressão, tá? Esse resultado é descrito, é esperado, e ele deve ser interpretado como uma alteração da relação cérebro-placentária. Só que, veja, daí você vai me perguntar assim, aí o que eu faço com esse resultado? Se o bebê for pequeno, aí existe uma recomendação do protocolo do pessoal de Barcelona para interromper com 37 semanas. Tá? Só que agora eu vou entregar o ouro para vocês, ó, nos 45 minutos do segundo tempo, porque a gente já está acabando, mas o prêmio fica para quem me ouviu falando até o final. Eu diria que hoje a gente tem basicamente no Doppler duas vertentes, tá? A gente tem a vertente do pessoal de Barcelona,
que valoriza muito a artéria cerebral média e valoriza muito a relação cérebro-placentária, valoriza muito o ducto venoso. Então, no protocolo deles, estes itens que eu falei para vocês são analisados e são utilizados para escolher o momento da interrupção. Tá? Esse grupo tem uma penetração muito grande e outros protocolos que a gente tem, como por exemplo o protocolo da FIGO, o protocolo da ESUOG, né? Eles participaram e obviamente imprimiram a sua marca ali, tá? E imprimiram a sua percepção de que a artéria cerebral média, a relação cérebro-placentária e o ducto venoso são importantes para definir conduta e para decidir o momento da interrupção, certo? Só que existe uma outra vertente, que é a vertente norte-americana, e que daí é traduzida, né, vem para nós como o protocolo da Sociedade de Medicina Materno-Fetal Norte-Americana. Ok? Sociedade de Medicina Materno-Fetal Norte-Americana. E aí, para o espanto de muitos, sentem-se, né, vocês que estão me ouvindo aí, sentem-se para não cair para trás. A recomendação deles é não fazer a artéria cerebral média, não fazer o ducto venoso. Eles basicamente mandam você interpretar o Doppler. Não fazer o ducto venoso, não fazer a relação, né, cérebro-placentária e nem a cerebral média, tá? Não fazer, só fazer o Doppler da umbilical, e a definição de conduta é baseada, né, praticamente que exclusivamente na artéria umbilical, tá? Não faz, desculpa, nem a artéria uterina, não faz. Não faz uterina, não faz a cerebral, não faz o ducto. Faz só a umbilical. Tá? Isso está explícito. A gente não recomenda fazer a cerebral média, a gente não recomenda fazer o ducto venoso, a gente não recomenda fazer a uterina para definir a conduta dos casos de restrição do crescimento. Foi espantoso isso aí para vocês? Põe no comentário aqui. Agora eu quero saber qual é a impressão de vocês a respeito disso que eu falei. Se é muito doido ou não é. É simplesmente diferente de tudo que a gente escuta, Rafael. Eu também acho, é muito diferente. Mas, de novo, é diferente porque assim, a gente tem duas opiniões diversas, cada uma tem a sua motivação, cada uma é suportada por pesquisas científicas, por gente de muito peso, gente muito importante, tá? Cada uma tem o seu ponto de vista, né? E são realmente muito diferentes, tá? Tem uma perguntinha aqui da Carol se a gente tem curso presencial. A gente tem curso presencial sim, tá? Mas agora, nesse momento, a gente está dando maior atenção para os cursos online, né? A gente tem tido um interesse maior aí do pessoal pelos cursos online, tá? Ó, vou responder mais umas últimas perguntinhas aqui, ó, vamos lá. Ó, o Pedro está falando, ó, muito diferente, mas faz todo sentido. Beleza, Pedro, obrigado, né? Queria compartilhar com vocês aonde está esse protocolo. Aqui eu não vou conseguir agora, mas se vocês procurarem, ó, a abreviatura é Sociedade de Medicina SMFM, e daí põe IUGR. IUGR. Deixa eu ver se vai dar certo. IUGR. Tá? Então, SMFM, que é Sociedade de Medicina Materno-Fetal, SMFM, e põe IUGR, que é Restrição de Crescimento Intrauterino em inglês. Vocês colocam isso no Google, vocês vão ver o boletim número 227, onde está escrito exatamente isso que eu disse para vocês. É um boletim que foi publicado no ano de... Porque alguém vai dizer assim, não, isso aí deve ser muito velho. Isso aí é muito antigo e por isso que eles não consideram nada. Deixa eu ver aqui para abrir o PDF. Ó, ele foi publicado em outubro de 2020, tá? Então não é muito velho não, certo? Coloquem lá, leiam, tá em letras garrafais, que não é para usar
esses outros Dopplers aí, tá? Pergunta da Fernanda. Ó, líquido amniótico aumentado e fluxo útero-placentário se encontra alterado pela presença de incisuras nas artérias uterinas. O fluxo feto-placentário é normal, sem sinais de centralização. Ó, numa situação dessas, então vamos imaginar lá. Eu vou tirar o líquido aumentado primeiro. Primeiro vamos raciocinar sem o líquido aumentado, tá? Sem o líquido aumentado. Então vamos imaginar assim, ó, tem um bebê pequeno, certo? Ele está para baixo do percentil 10. A umbilical, a cerebral estão ok, a relação cérebro-placentária também, e eu tenho uma alteração nas uterinas. As uterinas estão com índice de pulsatilidade alto, certo? Esta paciente, como que eu interpreto? Ora, a interpretação é a seguinte, esse bebê é um bebê pequeno, ok, e agora ele pode ser restrito ou pode ser um pequeno constitucional. Como eu vi uma alteração do Doppler na artéria uterina, e a artéria uterina me mostra a invasão do trofoblasto, então quando ela está alterada, está associada à restrição de crescimento, esse bebê tem mais chance de ser restrição de crescimento do que ser um pequeno constitucional. Se ele tivesse pequeno e todos os exames de Doppler normal, inclusive o da artéria uterina, aí eu pensaria assim, ó, esse bebê provavelmente não é restrito, ele provavelmente é um pequeno constitucional, tá? Então esse é o primeiro passo aqui para entender. Como você não falou do peso, eu vou fazer essas duas simulações. Primeiro, o bebê com peso pequeno. Segunda situação, o bebê tem o peso normal. Doppler da umbilical normal, Doppler da cerebral normal. Mas eu vi lá uma alteração na uterina. Qual a interpretação disso? Lufas, nada. Você pode até dizer assim, ela ainda tem um risco maior de fazer pré-eclâmpsia, ok, mas não quer dizer que vai fazer. Agora, simplesmente ter lá a uterina alterada, mas o bebê está com peso normal, não vai trazer muita informação, tá? Ah, e o líquido aumentado, Rafael? Ó, o líquido aumentado, a gente sempre tem que considerar a possibilidade de alguma cromossomopatia, alguma doença genética, alguma obstrução do trato gastrointestinal, tá? As alterações que a gente pensa que fazem polidrama. Só que tem um porém, que é o seguinte, se o bebê tiver restrito com líquido aumentado, a chance de cromossomopatia aumenta bastante, tá? Então, lembra disso, bebê restrito com líquido bastante aumentado, o risco aumenta bastante, certo? A Bruna está comentando aqui, acho que podemos levar bebês em até uma semana pelo ducto. Pode sim, mas isso também depende um pouquinho da idade gestacional, né? Não é todo bebê que a gente vai usar o ducto para optar o momento da interrupção, né? E eu acho que o grande problema do ducto é o seguinte, se vocês pegarem bebês, talvez a gente não veja isso porque a gente não faz o ducto venoso daqueles bebês que estão com crescimento normal. Mas se vocês saírem por exemplo, dizer assim, ó, hoje eu quero aprender a fazer o ducto, eu vou pegar todos os bebês aqui com mais de 26 semanas e vou fazer o ducto venoso. Você vai achar alguns alterados e o bebê nem restrição de crescimento tem, nem pequeno é. Porque é difícil fazer o ducto, porque o bebê mexe, porque o ducto é, entre aspas, lábil, né, instável, que nem a artéria cerebral média, uma hora dá alterado, uma hora dá normal. E isso é uma coisa que a gente só percebe quando a gente faz com muita frequência. Quando a gente não faz muito, a gente não percebe. E o ducto não é um troço que a gente faz com tanta frequência, então a gente acaba não percebendo por conta disso, tá? Mas eu concordo, tá bom? Pessoal, estamos chegando aqui no nosso limitezinho aí de 1 hora de live. Espero que tenha sido proveitoso aí para todo mundo. O pessoal estava meio acanhado aí de fazer perguntas hoje. Acho que a discussão ali do caso da Fernanda foi super joia, né? Ela trouxe uma situação ali legal onde a gente pôde pensar em algumas possibilidades, tá bom? E quero desejar para vocês aí um bom finzinho de semana e um bom final de semana. E estamos juntos aí
na próxima. Ó, entrou agora a TT aqui, minha saudosa R2. Um abraço aí, TT. Grande abraço para vocês. Obrigadão aí, pessoal. Tchau, tchau.